Se o ovo é de águia, não importará o ninho. Mas também devemos lembrar a história do educador ganês James Aggrey, que cunhou a história da águia e da galinha. Gana era uma colônia da Inglaterra e este educador queria mostrar para aqueles ganeses que eles poderiam se libertar daquele jugo e se tornarem independentes. Foi neste contexto que ele contou a história de uma águiazinha que foi criada num galinheiro. Por cargas d'água, um granjeiro, um agricultor, um fazendeiro, levou um ovo de águia para um ninho de galinha. E aquele ovo chocou ali e saiu uma águiazinha. Aquela águiazinha, ela cresceu naquele ambiente e ela começou a pegar todos os hábitos daquele contexto. Ela nascia para ser uma caçadora voraz, mas estava ali ciscando o chão, caçando minhocas. Nascera para voar bem alto, mas estava ali cacarejando entre os pintainhos e depois entre os franguinhos. Ela começou a viver a vida daquele contexto, até que um dia o historiador conta que uma águia cruzou o céu sobre aquele galinheiro, lançando a sua sombra imponente ali sobre aquele lugar, e aquela águiazinha ficou admirada com aquela imensa liberdade. E aquela águia gralhou no céu com um pio absoluto, fez acender no coração daquela águiazinha o desejo de ser livre também, e aquela águiazinha mais que depressa correu para sua mãezinha, que era uma galinha por adoção, e falou: mamãe, eu quero um dia voar como uma águia. Eu quero um dia subir bem alto como uma águia. Veja bem, uma águia que não se enxergava, desejando um dia ser uma águia. Então aquela mãe disse para ela: minha filha, tira isso da sua cabeça. Você é uma galinha. Você jamais voará como uma águia. Pasmem, a história conta que aquela águiazinha aceitou aquela sugestão e morreu naquele galinheiro como uma galinha. E disse isso para ensinar aqueles ganeses que a libertação começa aqui dentro da nossa cabeça, começa dentro das nossas mentes, na metanoia, na mudança de mente, na conversão. Quando olhamos para o texto bíblico, encontramos uma mulher que tinha o corpo em frangalhos, mas a cabeça dela estava bem, sã. Sua disposição era maior do que as limitações que ela tinha. E ela pode ser um bom exemplo para nós, um bom exemplo para estudarmos aqui. Exemplo de gente que procura ser uma pessoa melhor, com a mesma garra que ela buscava a saúde física, também podemos buscar a saúde física e espiritual, especialmente. E eu gostaria de falar brevemente sobre isto neste texto, a busca por uma vida melhor em Cristo. Devemos sempre procurar melhorar nossa vida cristã. E o texto que nós vamos estudar nos dá 3 passos para esta realização, para nos tornarmos pessoas realmente melhores. O primeiro passo encontramos aí ainda no versículo 43. Diz assim: enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Verso 43. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veja só, o primeiro passo que precisamos dar
para alcançarmos uma vida melhor, espiritualmente e fisicamente também, se encontra numa tarefa muito importante para a nossa vida cristã. Persigamos a santificação. É o que ela estava fazendo. Uma mulher de saúde frágil. Lucas nos conta a história de uma mulher cheia de limitações. Há 12 anos sofrendo de enfermidade, um caso crônico. Ela sofria de fluxo sanguíneo, hemorragia. Ela era frágil, mas também, ao mesmo tempo, ela era uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, uma mulher que não fugiu à luta. Lucas nos diz também que esta mulher era uma mulher que perseverava no seu propósito. Certamente fora muitas vezes iludida e desiludida pelos médicos da época. Uns prometiam a cura, outros determinavam a enfermidade, muitas portas se fecharam atrás dela, mas ela nunca se fechou para a esperança. Até chegou a ficar mais pobre por causa disto. Um médico era muito caro também naquela época. E o texto diz que ela procurou vários médicos. O que ela deve ter desperdiçado de tempo e de dinheiro com aquela medicina diante da sua necessidade? O que muitas vezes nos passa despercebido neste texto é uma verdade que nenhum judeu deixaria escapar. Essa mulher é cerimonialmente impura. Levíticos 15:25 usa a palavra imunda para alguém que tem um fluxo neste quadro e uma hemorragia de tal intensidade. Ou seja, esta mulher estava afastada de Deus, privada do culto. Já tinha 12 anos que ela não sabia o que era ir à igreja ou ao templo em Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios a Deus. No mundo judeu, doença e pecado estavam intrinsecamente relacionados. Ainda que ela não tivesse nenhum pecado, mas era uma forma simbólica de mostrar que a imperfeição atrapalha a adorar aquilo que é perfeito. Ufa! Ainda bem que somos pessoas mais esclarecidas e sabemos que nem toda enfermidade tem a ver com o pecado. Pode ter a ver com o pecado original, e certamente o tem, mas não tem a ver com o pecado atual. Necessariamente não. Sabemos que nossas enfermidades não nos afastam de Deus. Pelo contrário, às vezes o jardim da aflição até nos aproxima mais de uma vida piedosa. Martinho Lutero mesmo chegou a dizer que do livro da sua biblioteca, depois da Bíblia, o do sofrimento era o que mais lhe ensinava. Ufa! Ainda bem que não estamos sofrendo também de hemorragia. Ainda bem que a nossa medicina é avançada e nem tem um quadro desse como alguma dificuldade de tratamento. Mas e os nossos corações, como andam? Corações que sangram secretamente, dia e noite, gotejando, por causa de muitas questões que estamos abrigando em nosso peito. Corações que sangram por causa de nossas faltas, nossos pecados ocultos. Sim, nossos pecados nos afastam de Deus. Nossos pecados são mais agressivos do que as nossas enfermidades físicas. E um dia saberemos disto se não buscarmos a tempo o perdão e a reconciliação ofertada em Cristo Jesus. É uma dura constatação. Somos pobres. Nossos recursos não podem comprar a nossa santificação.
Nosso dinheiro não pode melhorar a nossa vida espiritual. Não há medicina avançada que feche as feridas de nossa alma. A paz não se encontra em comprimidos. E com o mesmo empenho que esta mulher buscava a pureza ritual, precisamos também buscar a pureza moral, como uma questão de vida. Sim, queridos, nós não podemos ser como elefantes domesticados que desistiram da luta. Você sabe muito bem como se domestica um grande elefante para obedecer um pequeno homem? Eles pegam este elefante, ainda jovem, e prendem este elefante a uma árvore frondosa. E este elefante passa dias e dias lutando contra as correntes e contra aquela árvore frondosa, até que um dia ele perceba que não pode lutar mais e então desiste. Ele não se dá conta de que o seu corpo está crescendo e a sua força está se multiplicando, e quando ele chega a ser um elefante adulto, ele pode ser até amarrado no pé de uma cadeira, que ele não vai se esforçar, porque a mente dele ainda está presa nas suas limitações mais infantes e básicas, como se ele ainda estivesse amarrado a uma frondosa árvore, porque ele desistiu de lutar, porque ele desistiu de tentar, ele ainda se sente preso em forças maiores, e às vezes com o pecado é assim também. Nós nos entregamos de tal maneira, nós desistimos de perseverar na santificação, nós desanimamos da luta e não nos damos conta que estamos sendo presos não por correntes grossas, mas às vezes por laços infernais. A águia, você não consegue fazer isso com ela. Se você amarrar uma águia, ela fará de tudo para ser livre, para viver uma vida melhor. Ela se debaterá e se debaterá, e quando ela perceber que não pode mais se debater, ela picará ou bicará o próprio pé. Então amputará o seu pé para que seja livre daquelas correntes e tenha aí a sua liberdade. Ela abre mão de seu próprio pé para ser livre. Afinal, do que precisamos abrir mão? Não estou dizendo de nenhuma parte do nosso físico, mas do que precisamos abrir mão, daquilo que temos afagado, domesticado, escolhido, buscado, priorizado em nossas vidas, que tem nos aprisionado e desagradado a Deus e nos feito infelizes. O que precisamos fazer? Do que precisamos abrir mão nesta vida para sermos realmente livres, para dormir uma noite inteira em paz, sossegado, de acordarmos em paz, poder olhar no olhar de nosso cônjuge em paz, abraçar a nossa família em paz. Do que precisamos abrir mão para termos uma vida cristã melhor, custe o que custar. Precisamos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esta mulher é um grande exemplo de uma guerreira, de alguém que não desistiu e foi à luta, alguém que não se deixou desanimar. A segunda questão, ou o segundo passo que precisamos dar na vida para termos uma vida cristã melhor, é a resposta do primeiro passo. Precisamos buscar ao Senhor. Não apenas uma vida de santificação ritual, não apenas uma vida de lavar mãos e de fazer e não fazer coisas, não somente uma liturgia espiritualista, mas precisamos ter um foco, um objetivo em nossas vidas e buscar a Deus com todo o nosso entendimento, força, alma e espírito. Veja o texto, o versículo 44 diz que ela veio por trás de Jesus e tocou na orla da veste dele, e logo a hemorragia dela fora curada. Este passo
não está longe do primeiro passo, como eu disse, mas também não é um pulo, é um passo que acontece logo depois de admitirmos que precisamos buscar a santificação, sem a qual não há esperança para os homens, sem a qual não há esperança para nós mesmos. Precisamos, irmãos, buscar alguém que está acima de nós. E o texto diz que devemos buscar ao Senhor. E foi exatamente o que ela fez. Esta mulher me perturba. Ela faz a minha fé parecer ainda menor do que eu já acho que é. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia. Se eu apenas lhe tocar em secreto, essa mulher começou a acreditar numa loucura. Imagine você, depois de 12 anos de vários tratamentos com os melhores especialistas da região, de repente ela passou a acreditar num esbarrar de dedos. Depois de acreditar e se submeter às mais estranhas e mal-sucedidas terapias do mundo antigo, começou a acreditar num esbarrão. Se eu apenas lhe tocar secretamente. Você nem pode imaginar como eram os médicos de Cafarnaum. Eu fiz uma pesquisa breve e fiquei assustado. E eram considerados os melhores da região. E entre as suas receitas estavam: se a pessoa tinha uma cólica estomacal, comer o cérebro de uma coruja. Cruz credo. Se tivesse dor de cabeça, fica aí a sugestão para as esposas, né? Mastigar pernas de sapo cozidas em azeite. Eu acho que acabou o problema de dor de cabeça da maioria das esposas aí. Para inchaço na perna, massageá-las, as pernas, com urina de bezerro que ainda não foi desmamado. E, meus queridos, eu não sei quais foram os tratamentos que ela usou, mas eu digo que foi uma odisseia. Foi um negócio absurdo demais. Deve ter feito de tudo para com todos. Chás, banhos, massagens, e ela só piorou. E aqui que essa mulher me encanta. Após ouvir a fama de Jesus, disse contigo: se eu apenas lhe tocar secretamente. Depois de tantas decepções, depois de tantos fracassos, depois de tantos enganos, depois de tantos erros, de tantas tentativas frustradas, essa mulher não se fecha para a esperança. É isso que me perturba. É isso que me faz admirá-la ainda mais. E isso é algo de grande implicação para nós, pois, tecnicamente, seria considerado impuro alguém que esta mulher tocasse. Até a moringa d'água dessa mulher seria para a lei impura. E olha só, ela pensou no coração, na alma, na mente dela, que se ela tocasse em Cristo, este homem seria tão poderoso e grande que a sua impureza cerimonial não passaria para ele. Esse homem é maior do que o mal que eu tenho. Esse homem pode me purificar. E logo se lhe estancou a hemorragia dela. Não foi a impureza dela que passou para Cristo, mas a virtude dele que imediatamente passou para ela. E diz o texto que o Senhor Jesus exclamou: de mim saiu poder. O potencial do mal recuou diante do nosso Senhor, fugiu como um soldado num campo de batalha ao perceber que a guerra fora perdida. Ele, o mal, fugiu daquela mulher. E olha,
É interessante a passagem porque conta que havia um empurra-empurra, as multidões pressionavam Jesus Cristo e Jesus Cristo, então, ao ser tocado por ela, parou a caminhada e disse assim: Alguém me tocou. E os discípulos tentaram serenar a situação. Mestre, como assim? Está todo mundo te empurrando e o senhor diz que alguém te tocou. Está todo mundo te tocando. Ele diz: não, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou com o coração. Alguém foi além da liturgia do empurra-empurra, do levanta a mão, canta e senta. Alguém foi além do bater cartão na igreja, fazer as suas preces e ofertas e voltar para casa. Alguém foi além de fingir que está ouvindo o sermão, anotar na Bíblia, fingir que está entendendo e voltar para casa e não mudar de vida. Alguém me tocou com a alma, alguém me tocou com o coração. Esta mulher tocou em Jesus de maneira diferente. Eu sempre me perguntei por que Jesus para. Havia uma emergência. Havia uma criança na casa de Jairo precisando às pressas de ser curada, como já preguei aqui. E Jesus para aquela caminhada. Eu ficava me perguntando: Senhor, por que tu fizestes isto? Tu és onisciente, por que o Senhor não continuou a jornada? Não precisava observar essa situação. Se tu não quiseres parar a caminhada, tu poderias. Se tu não querias parar a caminhada, tu poderias seguir, Senhor. E já sabendo quem era aquela mulher desde a eternidade. Mas eu fui observando e pensando e cheguei à seguinte conclusão: Deus para a caminhada porque Ele se compromete com quem acredita nele. Ele queria mostrar isso para ela. Queria mostrar isso para todos eles. O Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, Ele para, do ponto de vista poético, para ouvir a nossa súplica quando tocamos nele com o nome de Jesus. Em nome de Jesus viemos aqui e parece que só existe nós ali diante da sala do trono. O Senhor que se inclina para ver o que se passa conosco. O Senhor que põe os seus ouvidos bem próximo de nossos lábios para ouvir o clamor de nosso coração. Deus se compromete com quem acredita nele. Esta fé, que é um dom de Deus, é uma bênção. Podemos dizer que esta mulher tinha olhos de águia. Você sabia que uma águia é capaz de enxergar 8 vezes mais do que um homem normal? Agora eu te pergunto, quantas vezes mais do que uma águia, uma mulher crente, um homem crente pode ver? Não tem como dizer aqui para você. Se uma águia pode enxergar 8 vezes mais do que um homem espiritual pode enxergar muito mais do que uma águia. Ele consegue ver o mundo espiritual, ele consegue ver o Deus conosco, o Deus que passa todo mundo ali nos empurrões e ele consegue enxergar ali a definitiva solução para a sua vida, que é transformada pelo amor de Deus. Ah, meus irmãos, que texto, que sublimidade, que passagem bíblica tão maravilhosa. A terceira realidade, o terceiro passo que devemos dar, irmãos, para uma vida cristã melhor, para uma vida espiritual mais saudável, para uma vida de liberdade, está aí nos versos finais, os versos 47 e 48, que narram assim: Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
O terceiro passo é o testemunhar da nossa fé. Nós precisamos ir além dos nossos hábitos e discursos, das nossas práticas minimalistas, das nossas vidas enclausuradas numa caixa religiosa. Nós precisamos dar o testemunho da nossa fé que implique o risco da nossa própria vida. Esta mulher, ela cometeu um excesso social. Além de ser cerimonialmente impura, não deveria estar ali entre as gentes, deveria estar resguardada, o que já fazia dela uma infratora diante da lei judaica, correndo o risco de ser achincalhada, maltratada e até apedrejada. Mas ela não fez caso de si mesma. Ela recebeu alguma coisa na vida dela que era até maior do que a cura que ela estava buscando para o seu corpo. Ela ficou impressionada. O texto diz que ela, cônscia, ou consciente do que nela se operara, trêmula, prostrou-se diante de Jesus e contou à vista de todo o motivo por que havia tocado em Cristo e como fora imediatamente curada. Ela poderia sair dali à francesa, poderia sair dali e permanecer no anonimato. Quando Jesus perguntou quem me tocou, ela poderia empreender fuga, sumir no meio da multidão para não correr o risco de ser maltratada, mas ela não fez caso de sua vida. De repente, ela alcançou uma experiência tão profunda com Deus que ela percebeu que a vida que ela tinha era menor do que a bênção que ela recebeu. Então, ela testemunha, ela não tem vergonha de ser vista ali como alguém que ousou adentrar no meio de uma multidão e se expor publicamente, mesmo sendo uma mulher num contexto de fragilidade. Ela não teve medo de ser maltratada por causa do seu testemunho, ela não teve medo de ser rejeitada pela fé que ela abraçara agora, ela não teve nenhum constrangimento no coração. Ela disse para que todos soubessem: fui eu que toquei, minha vida foi transformada e eu quero que todos saibam. Isso acontece ainda hoje no Oriente Médio, irmãos, quando os nossos irmãos estão pregando o Evangelho com risco de vida, mas eles não conseguem deixar de falar de Jesus. Quantos muçulmanos convertidos agora ao cristianismo, são obrigados a fugir de suas casas para não serem mortos, mas eles não permanecem no anonimato. Não é um cristianismo secreto, não é um 007 do reino de Deus, não é um agente secreto infiltrado numa sociedade, não. É sal e luz num mundo de perplexidades. Queridos irmãos, essa mulher, ela se mostra aguerrida não somente no desejo de buscar uma vida de santificação, na disposição de ter um relacionamento diferenciado com Deus, mas também na busca e disposição de se apresentar. Fui eu que toquei, eu estou aqui. Meu querido, quantas pessoas trabalham uma vida inteira ao lado de um crente e nunca saberão, porque ele se recusa em dar o bom testemunho da fé que possui. Se recusa a dizer que o que alcançou em Cristo vale mais até do que a nossa própria auto-honra, a nossa forma de proteger a nossa imagem. Quantas pessoas só saberemos que é crente no dia do ofício fúnebre dela, quando de repente descobrimos que o corpo está sendo velado em alguma igreja, ou quando o carro de som passar na rua fulano de tal, está sendo velado na igreja presbiteriana tal, no bairro tal, igreja batista tal, metodista tal, e de repente, olha, ele era um crente, um agente secreto do reino de Deus. Meus irmãos, isso não existe. Isto é um cristianismo não somente cheio de limitações, mas vazio de experiências com Deus. Meu amigo, você até pode ver uma galinha passando despercebida. Você pode até enxotar um frango de granja. Mas quando você vê uma águia, você para admirá-la. E os que esperam no Senhor são como águias.
que sobem com asas bem altas. Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, um ancião de Deus, ele não tem como passar sem deixar os rastros da sua exuberância, do bom perfume de Cristo, da força e do galanteio da sua liberdade cristã. Nós não fomos chamados, irmãos, para a obscuridade, para sermos colocados debaixo de um alqueire, escondidos. Nós somos chamados para iluminar onde quer que estejamos. Deste ponto, devemos lembrar do início, que fomos chamados para influenciar o nosso meio, custe o que custar. Todos deverão saber, porque estamos conscientes e tremendo, sabendo no que nós ou em que nós se operou o poder de Deus, como mudou um coração que sangrava de noite, gotejava de dor, de frustração, de decepção, um coração que, embora fosse vazio, era um coração pesado, e Deus de repente mudou a história da nossa vida, transformou a gente num ser humano diferenciado, que pensa com juízo e tem uma vida exemplar. Como poderemos ficar escondidos? Não. O terceiro passo para uma vida cristã melhor é sim a exposição total de que o Senhor mudou a nossa vida. Hoje, queridos, tivemos a alegria de aprender um pouco mais deste texto bíblico. Pegamos esta mulher guerreira, ou mulher valente, que exemplo de gente, que exemplo de crente. A mulher que nos ensina como buscar uma vida melhor espiritualmente e fisicamente também. Devemos sempre procurar melhorar nossa vida cristã, meus irmãos. É a perseverança até o fim, para que recebamos a coroa da vida eterna. O Espírito Santo nos ajudará nesse projeto santo. E vimos aqui que 3 passos para a nossa vida cristã melhorar precisam ser dados. A primeira é a constante perseguição pela santificação, sempre desejando ser mais parecido com o nosso Senhor, mais limpos, mais puros, como é o nosso Redentor. A segunda é uma busca sincera por Deus, um relacionamento íntimo com Ele, tocando nele de maneira diferente, através de uma vida de oração, de leitura bíblica. Aquela mulher toca a orla da veste, justamente onde os rabinos traziam escritos parte de textos bíblicos. Devemos lembrar que tocar nas Escrituras, tocar no Cristo revelado nas páginas da Bíblia, santificam as nossas vidas. O próprio Senhor disse que nós estamos sendo limpos pela palavra. E por fim, precisamos testemunhar da nossa fé. Meu irmão, testemunharmos enquanto é vida, enquanto estamos vivos. No início desta passagem, eu falei que se o ovo é de águia, não importa o ninho. E contei uma história de uma águia que morreu num cativeiro pensando que era uma galinha. E passei a narrativa inteira mostrando para você que se você é um crente no Senhor Jesus, se você espera no Senhor, suas forças são renovadas e a sua mente é uma mente de águia. Você é alguém que vai abrir mão de tudo para estar mais perto de Cristo. Você e eu enxergamos muito mais do que a própria águia, porque conseguimos enxergar o mundo espiritual. Você e eu, se estamos em Cristo, jamais passaremos despercebidos. Nós somos o bom perfume do Senhor, o aroma santo. E concluí. Então, eu mostrei um ovo de galinha, enquanto falava de um ovo de águia. Eu queria muito ter mostrado aqui, para ilustrar esse sermão, um ovo de águia, mas são raros os ovos de águia, porque as águias são raras. Com isso eu quero dizer que você e eu precisamos repensar a nossa vida cristã,
nos candidatarmos ao chamado que Deus realmente propôs para nós, a termos diante de nós a grandeza da nossa vocação. Os ovos de águia são raros assim como crentes que se dispõem por amor a Cristo estão ficando cada vez mais raros. Por isso eu imploro ao nosso coração, presente, Senhor, nos candidatemos a sermos este homem e esta mulher que o Senhor espera de nós e que Deus nos ajude. Até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.